Há algumas semanas a gente vem conversando sobre o livro dos Salmos, que é, sem dúvida nenhuma, um dos livros mais belos que a gente possui na Bíblia. Belo porque possui uma poesia muito rica, repleta de quiasmos, de paralelismos, mas fundamentalmente porque é exatamente nos Salmos que a gente encontra nas Escrituras que nós percebemos os discípulos de Jesus, os servos de Deus, se abrindo de maneira muito escancarada diante de Deus. E quando um salmista se escancara diante de Deus e fala das suas dores, a sensação que a gente tem é que ele fala das nossas dores também. Quando ele escancara os seus sofrimentos e os seus medos, a sensação que a gente tem é de que é exatamente o que vai no nosso coração que ele coloca para fora. É por isso que a gente se identifica tanto com o livro dos Salmos, vulnerabilidade e desnudamento. Muita gente tem se encantado com o livro dos Salmos. Uma dessas pessoas que eu tenho citado para vocês ao longo das últimas semanas é o Bono Vox, cantor do grupo U2. Ele já conhecia há muito tempo os Salmos, mas ficou ainda mais encantado quando se deparou com uma nova tradução, a tradução da Bíblia A Mensagem, feita pelo Dr. Eugene Peterson, um teólogo norte-americano de cabeça branca, daqueles que são profundamente conhecedores da palavra e também da alma humana. Ele ficou tão encantado que entrou em contato com o professor Eugene Peterson, dizendo: eu preciso ter um tempo com você. Num primeiro momento ele disse: não é possível, porque eu ainda estou trabalhando na tradução de Isaías. Jogou isso um pouco para frente e anos depois eles conseguiram se encontrar, tiveram um momento muito especial dentro da cabana, da casa onde vive o Dr. Eugene Peterson. A gente viu parte desse encontro e nesse momento eu queria mostrar para vocês mais um trecho, a continuação da conversa entre Bono Vox e o Dr. Eugene Peterson. Now look at this. It's so good to have you here. Great to see you. Oh, God bless you. Well, God's blessed you, that's for sure. Look where you live. This is quite a spot. You know, I just realized, never been to Montana. Haven't you really? So many gifts already. just since being here. And welcome to the Flathead. That's what I always like to say to people when they come. What is your earliest memory of the Psalms, and what sort of impression did it have on you both? I was 12 years old when I discovered the Psalms. I picked up the Bible and I started reading, and somebody had told me that the Psalms were important, so I started with the Psalms, and I was totally confused. Because I grew up in a culture where every word in the Bible was the Word of God, literally. Don't mess around with it. It's just, that's the way it is. And I was starting to read that he keeps my tears in his bottle, shields, javelins, rock. God is a rock. Come on. And after about 2 or 3 weeks of this, I was just confused, and I thought, I'm missing something. And I'd never heard the word metaphor before, but I learned what a metaphor was, not by knowing the name, but by just observing what's going on in the Psalms. So I think the Psalms are important because they, for some people like me at 12 years old, they showed me that imagination was a way to get inside the truth. I remember the Psalms from the little Church of Ireland church. As a child going, I remember thinking great words, shame about the tunes. Except for The Lord is My Shepherd, which was a great tune. And I really liked that. This is good. Words and melodies.
They have this rawness, the brutal honesty of whether it's David or not, it doesn't matter. The psalmist is brutally honest about the explosive joy that he's feeling and the deep sorrow or confusion. And it's that sets the Psalms apart for me. And I often think, gosh, well, why isn't church music more like that? The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me down to lie in pastures green. He leadeth me the quiet waters by. Is that right? It's beautiful. It was right. A primeira vez que eu assisti esse vídeo completo, eu fiquei pensando assim, eu daria de tudo para estar nessa cabana, conversando durante algumas horas ou por alguns dias com o Dr. Eugene Peterson. E depois a ficha caiu, e eu percebi que eu tenho hoje uma oportunidade muito mais profunda do que essa. Eu tenho a possibilidade, como os salmistas tiveram, de estar na presença do Criador, para abrir o meu coração e conversar com Ele, de tal maneira a colocar as minhas vulnerabilidades todas diante do Senhor, ser ouvido e ser tratado por Deus. Isso não é menos importante. Hoje, de maneira muito especial, nós vamos conversar sobre vulnerabilidade e desnudamento em meio ao ódio. Em meio ao ódio. É impressionante como, nos últimos tempos, o ódio tem sido um dos sentimentos que mais cresce. Você já percebeu isso? Em meio aos conflitos ligados a futebol, em meio aos conflitos ligados à produtividade numa empresa, em meio até mesmo a essa grande guerra política que a gente vive, polarizada entre aqueles que são de esquerda e aqueles que são de direita, o ódio tem aflorado de uma maneira muito intensa. E o pior não é quando a gente percebe o ódio aflorando do lado de fora da gente. O problema é quando a gente descobre esse ódio crescendo aqui dentro, no nosso coração, e se materializando à medida em que a gente diz coisas e depois a gente pensa assim, como é que eu disse um absurdo desse? Ou então se negando a estender a mão e a gente pensa depois, como é que eu pude me omitir dessa maneira? A gente se assusta e se entristece com a violência e com o ódio dos outros, mas a gente fica estarrecido quando a gente percebe isso dentro da gente, no nosso próprio coração. Leandro Carnal, um historiador brasileiro com grande proeminência, anda falando bastante a respeito do ódio. Olha que interessante o que ele disse há poucos dias a respeito do assunto. Ódio é um sentimento intenso de raiva e aversão. Traduz-se na forma de antipatia, desgosto, rancor, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo, assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo. Ele vai além dizendo que o ódio tem um traço do nosso narcisismo infantil. Em alguma medida, o ódio revela um pouco do nosso lado bebê, do nosso lado de criança. Quando a gente começa a brigar por coisas pequenas, por coisas tolas, e no meio do entusiasmo aquilo parece ser grande, mas aqueles que estão ao nosso redor percebem o quanto a gente é tolo, o quanto a gente é bobo, o quanto a gente é infantil. O mundo deve concordar conosco, quando não concorda, está errado. A democracia é boa sempre que consagra meu candidato e a minha visão de mundo. É ruim, deformada e manipulada quando diz o contrário. Quando as pessoas não dizem o que eu quero ouvir, é golpe. É golpe. O principal tema do ódio é meu medo da semelhança. Perceba isso.
O principal tema do ódio é meu medo da semelhança. Talvez por isso os ódios intestinos sejam mais virulentos do que os externos. Odeio não porque sinta total diferença do objeto do meu desprezo, mas porque temo ser idêntico. Posso perdoar muita coisa, menos o espelho. É curioso, segundo o que diz esse historiador, que a gente acaba tendo mais ódio, não daquele que não se parece, não se assemelha, mas daquele que de alguma forma tangencia os nossos medos, o medo de ser como o outro, ou até mesmo a constatação interior e inconsciente de que a gente é. É exatamente aí que o ódio brota, é exatamente aí que as suas raízes se aprofundam de maneira muito profunda. O ódio é feio, um quasímodo moral. Assim ele deve vir disfarçado na defesa da ética, do amor do Brasil, da análise econômica moderna, enfim, a gente vive justificando o nosso ódio. O ódio dos outros é repulsivo, o nosso sempre tem uma boa razão, um bom motivo. Sempre teremos 999 pessoas odiando para cada pessoa que pensa. E isso, às vezes, me dá ódio. Em outras palavras, a gente não consegue escapar desse negócio. Vez ou outra o ódio toma conta da gente. Por mais que a gente se policie, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, por mais que a gente odeie o ódio, quando a gente odeia, ele já brotou, ele já criou espaço e ele já engoliu a gente de uma vez por todas. No Salmo de número 9, aquele que ora a Deus sofria com muita gente ao seu redor que o odiava, que desejava o seu mal, e ele então procura o Senhor para se desnudar e colocar o seu coração perante Ele. Acompanhe comigo esse salmo belíssimo que diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça, repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para todos sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado, para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar, Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó. Todas as nações
que se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe, julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. O autor do Salmo 9 estava sofrendo e sofrendo muito. A pergunta que nos resta é: nas mãos de quem? Quem é que fazia o salmista sofrer? Quem foi que lançou o salmista de joelhos perante Deus, consciente das suas vulnerabilidades, repleto da consciência também dos seus medos, dos seus temores? A primeira dica que a gente tem a respeito desse grupo de pessoas é que eles eram gente que se esqueceu de Deus. É o que diz o versículo de número 17: todas as nações que se esqueceram de Deus, gente que obstinou na vida, gente que perdeu o senso de transcendência, gente que passou a lidar um com o outro a partir dos princípios e da lógica horizontal, tão apenas a partir dessa lógica. Quando a gente perde a consciência da existência de Deus, quando a gente perde esse conceito da transcendência, muitos dos nossos relacionamentos são truncados, são complicados, a gente acaba dizendo que não deveria, a gente machuca de uma forma que a gente não deveria machucar. O salmista está sofrendo na mão de gente que se esqueceu de que Deus existe. Anda sofrendo nas mãos de gente assim? Não estou dizendo nas mãos de gente que deixou de frequentar a igreja ou de gente que não frequenta uma comunidade cristã, porque muitas vezes são exatamente essas pessoas que vivem numa comunidade cristã que se esqueceram de Deus. Eles têm religião, eles têm o conhecimento de Deus, eles sabem de teologia, eles podem falar e apresentar as suas teses a respeito do Senhor, mas o coração deles, os seus afetos foram perdidos e eles se afastaram de Deus. Você já sofreu nas mãos de alguém assim? A segunda dica que a gente tem é que o autor do Salmo 9 sofreu também nas mãos de gente que se deixou encher pelo ódio, o rancor, a raiva, a ira desmedida, o revanchismo. Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. A gente percebe o ódio de muita gente por perto de nós, no simples olhar. E como é duro a gente perceber o ódio no olhar de gente próxima. Quando a gente não cruza com essas pessoas que nos odeiam, fica mais simples. Mas quando o que odeia é alguém da família, quando quem odeia é alguém com quem a gente trabalha o dia todo, com quem a gente cruza e toma café, a vida fica truncada, a vida fica difícil, um peso. Somos tomados de sofrimento. Em terceiro lugar, gente que se dedicou a praticar impiedade. Perceba que há uma crescente aqui. Primeira dica de que essas pessoas são aqueles que se esqueceram de Deus, depois começaram a dar brecha no coração para o ódio e em seguida começam a praticar deliberadamente a impiedade, o mal. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Uma pessoa não puxa o tapete da outra porque simplesmente acordou num dia ruim, mas porque uma sucessão de decisões e de afastamento de Deus aconteceram ao longo do caminho. E como um sapo que acaba sendo cozido sem perceber dentro de uma panela cheia de água, muitos de nós também somos cozidos pelo ódio assim. A gente vai se afastando de Deus, a gente vai se rebelando e a gente vai criando espaços no nosso interior para falar de maneira mais bruta, para levantar a voz de uma maneira que a gente não deveria levantar, e a gente vai odiando sem que a gente mesmo perceba por onde a gente anda caminhando. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Em último lugar, o texto diz no Salmo 9 que essas pessoas são gente
que começaram a se considerar intocáveis e imortais. O sujeito que abandona o Senhor, que se enche de ódio, pratica algumas impiedades e não percebe justiça, ele tem a sensação de impunidade. E ele continua fazendo com a convicção de que nada de ruim vai acontecer a ele. Aí é difícil você conviver com uma pessoa assim. Como é que você convive com uma pessoa que perdeu o temor de uma justiça divina, que perdeu o temor da justiça humana, que perdeu o temor do seu revide? O mal se consolida. E de uma maneira feroz, como dizia o salmo que nós estudamos na semana passada, essas pessoas ficam na espreita como um verdadeiro leão, esperando para nos agarrar e nos devorar no momento certo. Apesar de sua dor, como o salmista se apresenta diante de Deus? Ele está vivendo no meio desse ódio, e ele agora para orar. Como ele se apresenta diante de Deus? Em primeiro lugar, com intenção de adorá-lo. Eu não sei como isso chega para você, mas para mim, como uma grande novidade. O sujeito está sofrendo, o sujeito está com dor, e antes mesmo de reclamar, o que ele faz, de maneira surpreendente, é adorar ao Senhor e manifestar o seu desejo contínuo de fazer isso. Senhor, quero dar-te graças. Esse sujeito, ele chegou a compreender que a vida não se resume aos problemas que o atacam. Muita gente acaba fazendo isso no meio de uma situação adversa. Resume toda a vida à situação da dor, aquilo que causa desconforto. Não, a vida não é só desconforto. As pessoas não são apenas pessoas ruins, existem outras pessoas, outras circunstâncias, existe o que deve ser motivo de gratidão a Deus. É assim que ele se apresenta diante do Senhor. Eu desejo render graças ao teu nome. Em ti eu quero alegrar-me e exultar. Perceba, ele acabou de dizer que ele está em sofrimento. Ele não tem prazer nas situações difíceis pelas quais ele passa, mas quando ele considera a vida dele escondida em Deus, e o que ele tem nessa relação, ele diz: é possível ser feliz, é possível me rejubilar, me exaltar no Senhor e no que eu tenho na tua presença. Cantar louvores. Que interessante, né? Ao longo da história sempre a gente percebeu isso. Quando pessoas são contagiadas por algo, elas desejam fazer música e cantar. Até mesmo aqueles que não compõem bem e nem cantam bem. Eu lembro que quando eu comecei a namorar a Cibele, virei um poeta. Compunha para tudo quanto é canto, porque a menina me encantou, tirou os meus pés do chão. Fiz várias músicas, nenhuma eu tenho coragem de ler para vocês. Péssimas, depois de 15 anos eu percebo isso. 15 não, quase 18. Mas que importa? Eram canções do coração, canções de amor, aonde eu me devotava para ela. O salmista, no meio do ódio, no meio de uma situação difícil, está dizendo assim: eu estou passando por problemas, mas ainda assim eu tenho motivos para louvá-lo. A palavra louvor vem de elogia, que significa literalmente elogio no grego. Nós estamos aqui no hebraico, mas no Novo Testamento é exatamente isso, elogio. Eu quero elogiar o Senhor, quero cantar para Ele. É a explosão do coração de alguém que conhece o seu Altíssimo. O salmista se apresenta diante de Deus com intenção de louvá-lo e louvá-lo de todo o coração. Versículo 1 também diz: quero dar-te graças de todo o coração. Aqui nós temos um eco daquilo que nos foi dado na lei, a importância de nós amarmos o Senhor, mas de o amarmos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós
temos e com tudo aquilo que nós somos. Deus não deseja uma entrega parcial das nossas vidas. O que Ele deseja na nossa rendição de louvor é uma entrega total, irrestrita. Ou é assim, ou a entrega parcial não é entrega. Ou a entrega parcial não é louvor, não é adoração. O salmista diz: eu tenho dor, eu tenho sofrimento, mas ainda possuo motivos para adorar, e por isso eu canto, por isso eu me regozijo, por isso eu faço festa e celebro o nome do meu Deus. Ele se apresenta diante de Deus com a intenção de louvá-lo de todo o coração, por duas razões que são consolidadas na sua mente com relação ao Senhor. Em primeiro lugar, o nome do Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Dentro da cultura judaica, o nome é aquilo que traz consigo a essência de uma pessoa, o caráter de uma pessoa. Ele sofre, mas no meio do sofrimento ele reconhece que o caráter de Deus é bom. Ele não sabe como harmonizar a sua dor e o que ele sofre no meio do ódio das pessoas com o caráter de Deus, mas ele diz: isso é um problema meu. Se eu não consigo organizar isso na minha cabeça, isso não muda o fato de que o caráter de Deus é bom. Ele é bom e ponto. E essa bondade de Deus se manifesta na segunda razão consolidada: as maravilhas do Senhor, aquilo que Ele tem feito ao longo da história. E essa é a razão que nos convida a um momento como esse com regularidade. Essa coisa de conviver numa comunidade cristã nos leva a recordar os feitos do Senhor. E à medida em que a gente recorda os feitos do Senhor, a gente lembra que o caráter dele é bom, a gente lembra que no passado ele agiu, e que se ele agiu no passado, ele pode agir no presente e no futuro. O nosso coração se enche de segurança. Mas começa a se apartar da comunidade cristã, começa a deixar de ouvir as notícias e as histórias que encantaram as pessoas no passado e que constituíram prova da manifestação e do carinho do Senhor. A nossa fé vai esfriando, a gente vai perdendo entusiasmo e a gente vai virando escravo das circunstâncias que nos rodeiam. Em último lugar, apesar da sua dor, o salmista se apresenta diante de Deus com uma outra razão que ainda há de surgir. Ele não precisava de mais absolutamente nada da manifestação de Deus para continuar louvando. Mas ele diz assim: Senhor, se o Senhor se manifestar nessa questão específica que eu estou vivendo, nesse problema que eu enfrento com as pessoas que me odeiam, eu vou fazer festa de uma maneira especial. Eu vou cantar de um jeito que eu nunca cantei. Eu vou me envolver com as tuas coisas de uma forma como eu nunca fiz antes. E ele começa a fazer votos para o Senhor: eu vou adorá-lo. Ele não está fazendo um jogo com o Senhor. Se o Senhor me fizer justiça, eu te adoro. Se o Senhor não fizer justiça, eu não faço. Ele já tem motivos de sobra para fazer isso para o restante da vida. Ele está oferecendo um bônus para o Senhor. Se o Senhor me atender, se o Senhor me ouvir, se o Senhor fizer justiça nessa questão, o Senhor vai ter todo o meu louvor. Justiça, eu te adoro. Se o Senhor não fizer justiça, eu não faço. Ele já tem motivos de sobra para fazer isso para o restante da vida. Ele está oferecendo um bônus para o Senhor. Se o Senhor me atender, se o Senhor me ouvir, se o Senhor fizer justiça nessa questão, o Senhor vai ter todo o meu louvor. Me fizer Senhor, se um jogo com o Senhor, Ele não está fazendo
justiça, eu te adoro. Se o Senhor não fizer justiça, eu não faço. Ele já tem motivos de sobra para fazer isso para o restante da vida. Ele está oferecendo um bônus para o Senhor. Se o Senhor me atender, se o Senhor me ouvir, se o Senhor fizer justiça nessa questão, o Senhor vai ter todo o meu louvor. Me fizer Senhor, se um jogo com o Senhor, Ele não está fazendo com uma outra, apresenta diante de Deus a dor. O salmista se último lugar, apesar da sua começa a deixar apartada a comunidade cristã por duas razões. Coração de louvá-lo de todo diante de Deus com intenção. Ele se apresenta, quero dar-te graça para fazer isso para o restante da vida. Ele está oferecendo um bônus para o Senhor. Se o Senhor me atender, já tem motivos de sobra, eu não faço. Se o Senhor não fizer justiça, eu te adoro. Perceba que há uma crescente, ficar em piedade próxima, ódio no olhar de gente. Nessa questão, se o Senhor fizer justiça, se o Senhor me ouvir, se o Senhor, meu louvor, o Senhor vai ter todo, me fizer Senhor, um jogo com o Senhor. Ele não está fazendo ele se apresenta, quero dar-te graça para fazer isso para o restante da vida. Ele está oferecendo um bônus para o Senhor. Diante de Deus com intenção de louvá-lo de todo o coração, por duas apartada a comunidade cristã, começa a deixar. Em último lugar, apesar da sua dor, o salmista se apresenta diante de Deus com uma outra. Se o Senhor me ouvir, se o Senhor, meu louvor, o Senhor vai ter todo, me fizer Senhor, um jogo com o Senhor. Ele não está fazendo ele se apresenta, quero dar-te graça para fazer isso para o restante da vida. Se o Senhor fizer justiça na vida, Ele está oferecendo nessa questão, por duas razões. Coração com uma outra. Se o Senhor me ouvir, se o Senhor, meu louvor, o Senhor vai ter todo, me fizer apresenta diante de Deus a dor. O salmista se último lugar, apesar da sua começa a deixar apartada a comunidade cristã de louvá-lo de todo diante de Deus com intenção. Bônus para o Senhor. Se um jogo com o Senhor, ódio no olhar de gente próxima, ficar em piedade. Perceba que há uma crescente. Justiça, eu te adoro. Se o Senhor não fizer justiça, eu não faço. Ele já tem motivos de sobra para atender. Se o Senhor me para fazer isso para o restante da vida. Quero dar-te graça. Se o Senhor fizer justiça, Ele se apresenta. Ele não está fazendo por duas razões. Coração. Se o Senhor me ouvir, se o Senhor, meu louvor, com uma outra. Nessa questão, Ele está oferecendo um bônus para o Senhor. Diante de Deus com intenção de louvá-lo de todo apartada a comunidade cristã, começa a deixar por duas razões. Coração. Se o Senhor me ouvir, se o Senhor, meu louvor, com uma outra. Nessa questão, Ele está oferecendo um bônus para o Senhor. Diante de Deus com intenção de louvá-lo de todo apartada a comunidade cristã, começa a deixar por duas razões. Coração. Se o Senhor me ouvir, se o Senhor, meu louvor, com uma outra. Nessa questão, Ele está oferecendo um bônus para o Senhor.
Ele não está fazendo Ele se apresenta, se o Senhor fizer justiça, quero dar-te graça para fazer isso para o restante da vida. Se o Senhor me atender, já tem motivos de sobra. Por duas razões, coração, se o Senhor me ouvisse, o meu louvor. Com uma outra, ele está oferecendo um bônus para o Senhor. Nessa questão, começa a deixar apartada a comunidade cristã. Já tem motivos de sobra. Por duas razões, coração, se o Senhor me ouvisse, o meu louvor. Com uma outra, ele está oferecendo um bônus para o Senhor. Nessa questão, começa a deixar apartada a comunidade cristã. Já tem motivos de sobra. Por duas razões, coração, se o Senhor me ouvisse, o meu louvor. Com uma outra, ele está oferecendo um bônus para o Senhor. Começa a deixar nessa questão, apartada a comunidade cristã. Já tem motivos de sobra. Por duas razões, se o Senhor me ouvisse, o coração, o meu louvor. Com uma outra, entender. Se o Senhor me para fazer isso para o restante da vida, começa a deixar nessa questão, apartada a comunidade cristã. Já tem motivos de sobra. Bônus para o Senhor. Por duas razões. Se o Senhor me ouvisse, o coração, com uma outra, meu louvor. Começa a deixar nessa questão, apartada a comunidade cristã. Já tem motivos de sobra. Bônus para o Senhor. Para fazer isso para o restante da vida. Se o Senhor me atender. Por duas razões, ele está oferecendo um coração com uma outra. Começa a deixar nessa questão, apartada a comunidade cristã. Já tem motivos de sobra. O meu louvor. Se o Senhor me ouvisse, o entender. Se o Senhor me atender. O coração com uma outra. Ele está oferecendo um. Por duas razões. Começa a deixar nessa questão, apartada a comunidade cristã. Já tem motivos de sobra. O meu louvor. Se o Senhor me ouvisse, o entender. Se o Senhor me atender. O coração por duas razões. Começa a deixar apartada a comunidade cristã. Nessa questão. Já tem motivos de sobra. O meu louvor.
Se o Senhor me ouvir, se o entender. Se o Senhor me por duas razões, começa a deixar apartar da comunidade cristã. Nessa questão, já tem motivos de sobra no meu louvor. Se o Senhor me ouvir, se o entender. Se o Senhor me o coração por duas razões, começa a deixar apartar da comunidade cristã. Nessa questão, já tem motivos de sobra no meu louvor. Se o Senhor me ouvir, se o Ele está oferecendo um entender. Se o Senhor me o coração por duas razões, começa a deixar apartar da comunidade cristã. Nessa questão, já tem motivos de sobra no meu louvor. Entender. Se o Senhor me o coração, Ele está oferecendo um começa a deixar apartar da comunidade cristã por duas razões. Nessa questão, se o Senhor me ouvir, se o com uma outra tem motivos de sobra para fazer isso para o restante da vida. Bônus para o Senhor. Entender. Se o Senhor me o coração, Ele está oferecendo um começa a deixar apartar da comunidade cristã o meu louvor. Se o Senhor me ouvir, se o entender. Se o Senhor me o coração, Ele está oferecendo um começa a deixar bônus para o Senhor para fazer isso para o restante da vida. Apartar da comunidade cristã. Já tem motivos de sobra com uma outra. Se o Senhor me ouvir, se o entender. Se o Senhor me o coração, Ele está oferecendo um para fazer isso para o restante da vida. Se o Senhor me ouvir, se o se o Senhor me atender. Com uma outra tem motivos de sobra. Apartar da comunidade cristã. Bônus para o Senhor. O coração começa a deixar o meu louvor. Nessa questão, por duas razões.
Se o Senhor me ouvisse, para fazer isso para o restante da vida. O coração, bônus para o Senhor. Apartar da comunidade cristã. Se o Senhor me ouvisse, por duas razões, nessa questão, o meu louvor. Começa a deixar. Já tem motivos de sobra com uma outra entender. Se o Senhor me Ele está oferecendo um coração para fazer isso para o restante da vida. Se o Senhor me ouvisse, Ele está oferecendo um se o Senhor me ouvisse, Ele está oferecendo um se o Senhor me ouvisse, Ele está oferecendo um Ele está oferecendo um se o Senhor me ouvisse, Ele está oferecendo um se o Senhor me ouvisse,
Ele está oferecendo um. Se o Senhor me ouvisse, se o Senhor me ouvisse, se o Senhor me ouvisse, ele está oferecendo um. Se o Senhor me ouvisse, se o Senhor me ouvisse, ele está oferecendo um. Para fazer isso para o restante do coração. Se o Senhor me atender. Com uma outra tem motivos de sobra. Se o Senhor me ouvisse, já tem motivos de sobra. Com uma outra
Se o Senhor me ouvisse, já tem motivos de sobra com uma outra. Se o Senhor me ouvisse, já tem motivos de sobra com uma outra. Se o Senhor me ouvisse,